Nos 49 países mais pobres do mundo, mais de 300 milhões de pessoas vivem com menos de $1 por dia. São quase 2 Brasis nesse número. Como se não bastasse, milhões de crianças têm tido seus direitos à educação e ao desenvolvimento integral violados. O Seminário Internacional de Educação, Pobreza e Desenvolvimento, que começou hoje pela manhã aqui em Brasília, debate estes temas. E o secretário executivo da Missão Criança, Carlos Henrique Araújo, é um dos organizadores do encontro e é nosso convidado. Boa tarde, professor. Boa tarde. É difícil, né, de falar sobre criança, desenvolvimento, educação, pobreza, quando nós temos esses números aí a pautar os acontecimentos mundiais. Como é que o seminário vai encaminhar esse tipo de discussão? O seminário pretende, ao final, ter uma carta aberta à sociedade e aos governantes de medidas efetivas e mesmo melhorar o que já existe no Brasil e outras partes do mundo, para efetivamente a gente poder combater pobreza, diminuir desigualdade e, de preferência, fazer isso por meio de educação. Porque a educação é talvez o motor mais fundamental, um dos elementos mais fundamentais de uma sociedade que permite que o país supere os entraves econômicos. Porque não há país desenvolvido hoje no mundo globalizado sem educação efetiva, com criança aprendendo, com criança chegando 12 anos médios de escolaridade, com boa parte da sua população dentro da universidade. É uma ilusão nós acharmos que outro caminho vai combater a pobreza no mundo. Agora, seminários internacionais para discutir a pobreza já foram feitos muitos no mundo inteiro, né? É verdade. Desta vez aqui que temos gente do mundo todo também participando dele. O que pode ser feito de diferente para conscientizar as autoridades do mundo de que é preciso tentar resolver, em parte pelo menos, a pobreza? Primeiro, uma característica desse seminário é a diversidade. Nós temos aí representantes da sociedade civil, representantes do meio empresarial, algumas pessoas, ativistas, o Kailash, que é um indicado ao Prêmio Nobel da Paz, é um combatente do trabalho infantil. Primeiro, eu queria caracterizar essa diversidade de assuntos. O segundo, eu acho que isso é um processo, não é algo que a gente consiga rapidamente. Você viu, o Brasil é um país que podemos encontrar primeiro, segundo, terceiro, quarto mundos aqui dentro, né, com uma série de dificuldades, e aí eu volto a insistir. Para o país é preciso dar um salto educacional, para que as pessoas pelo menos possam aproveitar o crescimento. Uma noção que precisa ser desfeita é de que crescimento econômico significa distribuição ou diminuição de pobreza. Não é verdade. O Brasil foi um dos países que, por exemplo, no século XX, que mais cresceu. É claro que tivemos décadas perdidas e continuamos nessas décadas perdidas de crescimento. Mas nem por isso diminuiu os seus indicadores, por exemplo, de desigualdade, que ainda permanecem uma das maiores do planeta. A educação seria a grande reforma das estruturas. É por ali que se recuperaria um país para o exercício pleno da cidadania? É claro, está amplamente estudado que as formas de distribuição de renda e de serviços da sociedade se dá por meio da terra, do crédito e da educação. E a educação responde 40% da desigualdade entre as pessoas. Ou seja, um sujeito que tem mais escolaridade que o outro, ofere mais renda, e a explicação dessa maior quantidade de dinheiro que ele consegue no mercado se dá se ele tem escolaridade ou não. Então, e é preciso entender que esse é algo fundamental do ponto de vista econômico, mas é também do ponto de vista humano. A educação melhora as pessoas ampliam seus horizontes e, inclusive, melhora os processos políticos. As pessoas sabem escolher melhor, por exemplo, seus próprios governantes. Dá para ter esperança de que cedo a gente não vai falar, como se falou ontem aqui, que o Brasil tem uma taxa de mais de 20% de repetência escolar, que é uma das maiores do mundo? Bom, eu vou pedir para o professor responder essa questão do Tairo, depois que você em casa tomar um cafezinho, e nós já voltamos. Vamos retomar a nossa entrevista com o secretário executivo do Missão Criança, Carlos Henrique Araújo, falando do seminário internacional que começou hoje pela manhã aqui em Brasília.
Educação, Pobreza e Desenvolvimento. Só para uma curiosidade, esse é um seminário aberto, todo mundo pode assistir ou é um seminário mais fechado para debate? É um seminário aberto que podem ser feitas ainda inscrições no www.missãocriança.org.br. Dele, então, pode sair, de repente, uma sugestão para resolver esse, que é um dos tantos problemas do Brasil, repetência escolar? O Brasil ainda padece na educação básica de dois problemas fundamentais. De fluxo educacional. É um país que reprova 1/3 das crianças de primeiro ano do ensino fundamental. A última taxa de repetência, que é a reprovação mais o abandono, foi de 1/3. É um país fadado ao fracasso em termos de fluxo educacional. E que joga dinheiro fora. Se você somar os dados da repetência da primeira série do ensino fundamental, portanto, estou falando de crianças de 7 e 8 anos, e da segunda série o país desperdiça 2,2 bilhões de reais por ano. Porque a criança volta para o sistema, tem que ter o professor, tem que ter a cadeira. De cada 100 crianças que entram no primeiro ano do ensino fundamental, só 56 terminam a 8ª série. Isso levando 10, 11 anos. Menos de 1/3 chega ao ensino médio. Ou seja, nós não resolvemos o problema da universalização da educação. E ainda sem foco e com precaríssima qualidade de ensino. O último sistema de avaliação da educação básica mostrou que temos 55% de crianças na 4ª série sem saber ler. No Nordeste, esse número sobe para 71%. Eu acho que se fizermos tudo absolutamente certo, aumentarmos os investimentos per capita por aluno até 20% do PIB per capita, se nós conseguirmos trabalhar o professor brasileiro no sentido da qualidade, vai levar uns 20 anos para a gente corrigir. Mas como se formam, como a necessidade atual, 400 mil professores em 10 anos, que é a necessidade do Brasil? Eu acho que deveria ser até mais, né? Porque temos poucos professores e temos poucas horas de aula. Uma criança no Brasil fica 2 horas e meia líquida de aula por dia na sala de aula aprendendo alguma coisa. Isso não se faz. E para educar tem que estudar. Para aprender tem que estudar. Isso é algo que a gente precisa, a sociedade brasileira precisa incorporar a educação como um tema prioritário, fundamental e central para a economia. As pessoas que têm mais educação têm empregos melhores. As pessoas que têm mais educação têm possibilidade de gerar ciência e tecnologia, que é melhores atletas. Melhores atletas, melhores pessoas, melhores artistas, melhores dançarinos. Agora, na sua opinião, falta aos políticos brasileiros essa noção de transformação através da educação? Eu acho que isso falta muito. O Brasil optou nos últimos... Aliás, ao longo de toda a sua história, pelo assistencialismo e não pela educação. Não pela transformação. Que seria por meio da educação. Optou claramente pelo assistencialismo. Se pegar o orçamento público brasileiro e ver o que a gente gasta com assistencialismo, é muito maior do que a gente gasta com a educação. Nós investimos no presente, e não investimos no futuro. Portanto, não temos futuro se não mudarmos isso. Tá certo, então. Professor Carlos Henrique Araújo, secretário executivo do Missão Criança, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos ver se nós conseguimos depois, novamente, trazer o pessoal desse seminário para a gente fazer uma avaliação dessa carta que vai sair daí. Mas que é importante, é importantíssimo que todos nós tenhamos a consciência que só a educação pode resolver os problemas desse país. Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou, uma boa tarde de trabalho e até amanhã.